Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo no canal, diretamente de Bangkok, capital da Tailândia. Como sempre, como de costume, vamos sair na nossa caminhada sem destino, sem rumo e mostrando um pouco da cidade de Bangkok para vocês. Tá quente, acho que tá na casa dos 30 graus e um calor abafado, digamos, para vocês me entenderem melhor. Hoje é domingo aqui, eu tô gravando no domingo, as ruas estão calmas em relação a pessoas, mas tem bastante carros, o pessoal tá passeando provavelmente. E vou mostrando para vocês aí durante a caminhada as coisas que eu achar interessante. Vamos adiante. Tem bastante influência chinesa. Aqui vem vendo o país tem bastante budista também, como vocês vão ver que vai passar aqui por mim um senhor agora, com roupa laranja. Parece só um lençol. Vamos adiante, surgindo algo interessante eu mostro pra vocês, como eu já disse. Eu tô numa área de Bangkok que eles chamam de Chinatown, tem bastante... A região em si, toda a região tem bastante influência chinesa, né? Então, vocês vão ver bastante símbolos e simbologia relacionada à China em si. Vamos seguir na caminhada e tentar entrar em algum lugar interessante para mostrar para vocês. Até mais. Fazer aquela atravessada de rua aqui sem ser atropelado, mas o pessoal respeita a faixa. Tudo certo, tudo tranquilo. Vamos entrar num beco aqui agora cheio de lojinhas que parece ser interessante mostrar para vocês. Se vende de tudo. Bijuterias, tecidos. Tiazinha vendendo frutas também temos. Umas frutas diferentes que eu nunca vi na vida. O pessoal é simpático, pelo menos. Bem receptivo. Loja de tecidos. Mais bijuteria para quem gosta. É uma área de Chinatown que eu tô aqui. E o pessoal sai para as compras, sai para dar aquela olhadinha de sempre, né? Olhadinha básica. Bolsas para quem gosta. Tudo que é tipo de bonequinho para criançada. Pulseira, colar. É uma área bem movimentada. O comércio em geral, né? Só não sei se tem venda para todo mundo, porque muita loja para talvez, não sei se tantos clientes assim. Enfim. Mas faz parte, temos que movimentar a economia. Vou continuar mostrando para vocês aqui que parece ser interessante. Tudo que é tipo de chaveirinhos temos. Roupas coloridas também temos, tradicionais do país. Pessoal de moto também temos. Interessante que é um lugar para as pessoas caminhar, cheio de lojas, mas tem esses lazarentos passando com moto aqui, não sei por que cargas d'água. Eles ficam passando com moto onde as pessoas caminham. Tentar atropelar alguém talvez. Bastante lojinhas e mais lojinhas.
Tudo que é tipo de quinquilharia que você possa imaginar. Temos meia. Quem está precisando de meia, deixa aí nos comentários. Aqui aquele famoso ventilador que o pessoal usa por causa do calor, um mini ventilador. Tá custando 50 bahts, isso é barato, é em torno de 10 reais mais ou menos. É isso, pessoal, você fica a caminhada aqui. Temos tudo que é tipo de quinquilharia para olhar. Surgindo algo interessante eu mostro para vocês no decorrer do vídeo. Até daqui a pouco. Já voltei para mostrar para vocês o que está na moda aqui na Tailândia também. Origem brasileira, hein? Como vocês podem ver, mini capivarinhas. Deixa eu mostrar aqui no vídeo, fica melhor para vocês verem. Uma capivara. Capivaras de pelúcia. Tá na moda. Chapéus temos também, de todas as marcas que você possa imaginar. Falsificado, é claro, né? Original da Tailândia, assim como nós dizemos original do Paraguai, aqui original da Tailândia. Bonés. Também temos. Ergui a câmera um pouquinho porque ia passando uma senhora na frente. Bueno, vamos adiante na caminhada. Tem bastante coisa útil e também inútil. É o consumismo. Vou entrar num aglomero de gente aqui agora. Eu acho que eu vou ter que talvez parar de filmar, porque é um vucu-vucu, como vocês estão vendo, bastante gente passando. É uma área mais movimentada. Vocês entenderam o que ela falou? Eu também não. Vamos seguindo, vamos seguindo. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem o que eu tô vendo também. Lojinhas e mais lojinhas. Todos os tipos de bijuterias que vocês possam imaginar. Guarda-chuva precisa, temos também. Copinhos diferentes. Os ventiladores. Por causa do calor, mini ventilador. Vamos adiante. Pijaminha para quem gosta. Digamos que é gigante o pavilhão de lojas aqui. Calcinhas sensuais também temos. Estilo paraquedista. Pochete temos. Tiozinho com uma moto aqui também temos. A velha e boa niqueleira. É isso, pessoal. É um pavilhão cheio de lojas, né? Aos pouquinhos eu vou seguindo a caminhada, vou mostrando pra vocês. E surgindo algo interessante, eu volto com o vídeo. Até mais. É isso aí, pessoal. Tem uma infinidade de lojas para todos os lados, com diferentes tipos de produtos sendo vendidos. Bastante motoqueiro maluco como esse que passou ali agora, também temos. Vamos seguir com a caminhada pelas ruas de Bangkok e aparecendo algo interessante eu mostro para vocês. Vamos adiante e até daqui a pouco. A gente estava na parte das quinquilharias, agora entramos na parte das comidas. Aqui tem bastante... tudo que tipo de comida que vocês possam imaginar. Vou mostrando durante o vídeo para vocês terem uma ideia de como que é.
Mais uma moto para variar. Tamanho das azeitonas. Não me pergunte o que é isso, parece ser peixe. Parece ser cogumelo. O que realmente é, eu não sei. Temos frango também, penduradinho. É isso, meu povo. Aqui é a parte da alimentação, digamos. Estamos seguindo com a caminhada. Aqui vem outro blogueiro. Parecia ser do Japão pela simpatia, mas o pessoal da Tailândia também é simpático, então não se sabe de onde que é. Mas é algum oriental simpático. Aqui o brick está movimentado, bastante clientes para tiazinha. Alô, pessoal da vacaria. Maçãzinha pequena. Umas folhas verdes aqui também, não sei o que é. As frutas tão bonitas. Tem maçã bonita, maçã pequena, maçã grande. Bem legal. É isso, meu povo. Vamos seguir com a caminhada e daqui a pouco a gente volta. Seguindo a caminhada pelas ruas de Bangkok. Vamos passar numa pontezinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O rio tá com uma cor bem esquisita, digamos que não é muito clara a cor da água. E provavelmente o esgotão corre direto ali. Dá pra ver as saídas de água. Vamos adiante. Daqui a pouco a gente volta, meu povo. Até mais. Cheguei em outro ponto aqui da cidade. Descobrimos sem querer, caminhando que se descobre. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem uma estátua de um tiozinho ali. Infelizmente não vou poder dizer pra vocês quem que é, mas quem souber ler em tailandês pode traduzir pra nós aí nos comentários. Indo adiante, ali na frente tem uma construção bem bonita. Os templos budistas em si são bem bonitos, como vocês podem ver. Uma construção legal, bonitona. E vou mostrar também, deixa eu ver se a câmera vai pegar, deixa eu voltar o zoom aqui. Lá na frente tem uma construção maior ainda, com o teto dourado. Eu acho que dá pra ver no vídeo. Parece que sim. Bonita também. Bueno. Vamos tentar entrar lá para mostrar mais de perto, se não tiver que pagar, né? Vamos tentar. Final de tarde, agora já tá... Pisei numa água ali. Agora já tá mais tranquilo. Tuk-tuks. Temos também.
Já não tá tão quente como eu ia dizendo, tá mais tranquilo para caminhar, tá menos abafado. Eu tô entrando aqui, gente, não sei se pode. Mais que um não, a gente não tem. Passando aqui nas entradas principais. E agora? Não me pergunte para que lado tem que ir. Simplesmente entrei. Vamos seguir aqui. Este lado, pelo que eu vi, está em reforma. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Está protegido. Provavelmente estão reformando. Ah, mas ali dá pra ter uma base de como que é um templo. Nossa, é bonitão. Aqui tem um menino descansando. Porque afinal de contas ninguém é de ferro, né, meu amigo? Mimi. Eu acho que ele não tá legal de saúde. Tá meio baleado o gatinho, coitado. E aqui, pra vocês verem, é bonito. Como diria, poxa lá vida. Bonitão. Entrei, se pode ou não pode. Muito bonito, gente. Pelo menos ao vivo aqui, não sei se no vídeo dá pra ter noção. O teto com esses detalhes dourados. Impressionante! É isso, vamos adiante com a caminhada. Se aparecer mais coisas interessantes para mostrar, a gente mostra para vocês no decorrer do vídeo. Até mais! Agora entrei como numa avenida principal aqui, bem movimentada. 4 ou 5 pistas de cada lado. E tem um calçadão. Como vocês estão vendo aí, dá para caminhar tranquilamente, árvore dos dois lados. Agora já o sol se foi, quase se foi, não tá tão quente, mas ajuda bastante provavelmente nos dias de sol rachando e calorão. Pelo menos tem um pouco de árvore no meio da avenida aqui. Deixa eu mostrar para vocês a avenida. É isso, meu povo, vamos seguir adiante e daqui a pouco a gente volta. Coisa que eu percebi que Bangkok tem bastante canais cruzando as ruas, né? Tem bastante rio por todos os lados, não sei se é o mesmo, creio que não, porque são de tamanhos diferentes. Como vocês podem ver, vai longe os canais. Adiante. Outro detalhe que eu não falei pra vocês, Bangkok tem metrô, é bem eficiente e barato, mas tem também esses busão que eu vou mostrar agora pra vocês. Primeira geração. Tem ônibus e o metrô é muito barato. Em torno de 25, 30 bahts, a moeda local, que dá mais ou menos uns R$4, R$4,30, se for converter. É isso, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês um outro detalhe aqui. Ah, tem ônibus moderno também, como esse ali que vai passar agora, ó. Não é só relíquias dos anos 70 e anos 80. Tem outros modelos de ônibus também. Enfim, eu ia mostrar pra vocês o que eu vi aqui na minha frente. Deixa eu ver se tá aberto mais um tempo. Vamos tentar achar a entrada do local. Creio que é lá na frente. Tem bastante templo, porque tem bastante... É como igreja, digamos, católica, tem templo budista aqui na Tailândia. E os muros, eles decoram todos enfeitados para ficar bonitinho. Quando tem templo, geralmente é todos os muros assim, ou tem algum tipo de luminária iluminando. Vamos ver se está aberto a porta da esperança aqui.
aberto. Eu não sei se dá pra entrar, se dá pra filmar. Ali vai passando o pessoal que é budista, vocês podem ver. Eu vou entrar aqui como quem não quer nada, silenciosamente. Eu não sei se é permitido ou não. Vamos adiante. Bem bonitinho o lugar. Eu acho que não é uma boa ideia entrar neste específico, mas eu vou mostrar o que tem aqui de qualquer maneira. Tipo um riozinho com essas pontes cruzando no meio. Bonito, caprichado. Vamos adiante. A princípio ninguém me abordou, não precisou pagar nada. O negócio é não pagar. Ali eu acho que eles estão num momento de oração. Eu não vou... Deixa eu entrar ali só pra ver o que acontece. É isso, pessoal, vamos adiante na caminhada e daqui a pouco a gente volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltemos novamente de Bangkok pelas ruas para continuar nosso vídeo e mostrar um pouquinho mais da cidade para vocês. Tem bastante tempo, principalmente, para mostrar. Inclusive já tem um aqui na minha frente. Praticamente por toda a cidade tem templo espalhado. E vamos seguindo a nossa caminhada, continuando a caminhada de ontem e hoje e mostrando para vocês Bangkok. Quando surgir algo interessante eu mostro e vamos adiante, até mais. O dia hoje está nublado, mas continua abafado, na casa dos 30 graus. Todo dia tem chovido no final da tarde, de noite. Inclusive já me pegou de surpresa, já tomei banho de chuva, faz parte. E vamos na caminhada. Aqui na frente está o pessoal saindo da escola. Usam aquele tipo de uniforme ali, como vocês podem ver. Vestido, saia. Deixa eu mostrar as meninas aqui no parque que fica melhor. Elas usam tipo um vestido e uma camisa azul. Enfim, missão do dia é pegar o metrô para ir para uma outra parte da cidade e ver o que tem daquele lado. O metrô, como eu já falei ontem no vídeo, no começo do vídeo, é barato. Custa em torno de 25 centavos da moeda daqui, que dá entre 4 e 4,30 reais. Preço legal. E vamos adiante, rapaziada. Agora vai dar pra vocês verem como que é o uniforme escolar do pessoal aqui. Pra vocês terem uma base. Todo mundo bonitinho, bem organizadinho. E também acho que vai começar a chover de novo, então vamos andar por debaixo das coberturas para evitar se molhar. E vamos adiante, rapaziada. Até mais. Entramos no metrô. Dá para pagar com cartão com aproximação, só encosta na máquina e cobra automaticamente. Ok, saímos da estação.
Quer dizer, saímos do metrô, né? Agora vamos ter que sair da estação, das profundezas da estação e encontrar o nosso próximo destino. Uma dica pro meu time, pro Grêmio, é tão fácil. Pega a escada rolante, Grêmio, e vê se sobe nesse Brasileirão, que tá difícil. Até daqui a pouco. É isso aí, meu povo. A caminhada continua. Bangkok, como toda a capital, é bastante movimentada. Tráfego intenso. E por enquanto nada interessante além dos templos. Vamos continuar a caminhada. Se surgir algo atrativo para mostrar no vídeo, eu vou mostrar para vocês. Por enquanto é isso aqui que eu vou mostrar. Tráfego e tráfego. Motos malucas em alta velocidade. E tráfego de capital, normal. Ainda mais porque agora já é final de tarde, o pessoal está voltando do serviço. É isso. Vamos adiante e surgindo algo interessante a gente volta. Até mais. Voltei para mostrar que passarela não vai faltar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A passarela simplesmente cruza para os 4 lados da rua, para todos os lados. E o movimento tá intenso. Vamos adiante, pegar o metrô de novo para perto do hotel. Para esse lado que eu vim da cidade não tem nada demais, até templo é difícil de encontrar. Então vamos voltar pro lado da hospedagem, que fica melhor, mais fácil, já é final de tarde também. É isso. Vamos adiante, até daqui a pouco. Um detalhe do metrô aqui que tá todo mundo organizado em fila, deixa eu mostrar pra vocês. Todo mundo esperando na fila. Education. Até mais. Um belo canal pelas ruas de Bangkok. Nem tão belo pela cor d'água. E ali do outro lado tem um prédio bonitão, estilo antigo. Segue a caminhada. Encontrei um parque aqui que a galera sai pra correr e caminhar. Tem um chafariz bonito, douradão ali. E o pessoal praticando exercício nosso de cada dia. Vamos adiante. Aqui na frente é o prédio que eu estava mostrando para vocês. Isso aí, meu povo. Vamos seguindo rumo pro hotel. Começou a escurecer. E daqui a pouco a gente volta de algum outro lugar. Até mais. Busão dos novos. Bem moderninho. Aqui tem como o Ministério da Defesa, porque tá cheio de canhões na frente do terreno. Uma construção bonita também. Não vou filmar muito porque é Ministério da Defesa, né? Vai que os tailandeses pensam que eu sou um espião secreto. Segue a caminhada, até mais.
Falando em templo budista, temos também. A maior parte da cidade tem. E essa construção aqui tá bonita porque tá iluminada. Não sei se tá dando pra ver no vídeo aí. Mas tem como luzinhas natalinas circuncindando o prédio, os muros na verdade. E as árvores aqui também já estão cheias de luzinhas pelo menos nessa rua aqui. Não sei se vai dar pra ver, vou dar um zoom aqui. Tirando o barulho do carro, do tuk-tuk maluco. É que ainda não tá bem escuro, não dá pra ter noção de como tá as luzinhas. E todo esse muro branco aí protege o chamado Grande Palácio de Bangkok, que já está fechado, e se tivesse aberto para entrar é na casa de R$100, então eu passo, muito obrigado. Ah, tem uns tiozinhos jogando futebol ali, vamos chegar para ver qual é que é. Mostrando habilidade. Quem sabe faz ao vivo. Não vou me meter que não é pra mim. Os guris já não tem mais muita habilidade. Vamos adiante. Um outro detalhe no parque que tem o pessoal, não sei se dá pra ver, jogando tênis de mesa, né? O vulgo ping-pong. Essa região do mundo, eles são bons nesses esportes com raquete. É isso aí, meu povo, seguindo a caminhada. Vou virar aqui a câmera para vocês verem um pouquinho da construção do tal do palácio. Esse é um dos lados só, né? Ele é gigante, não sei. Não dá pra dizer que é um quarteirão, é mais que um quarteirão toda a área dessa construção desse palácio. Segui uma caminhada, aparecendo algo interessante e a gente volta pra mostrar. Até mais. Ia passando aqui, cheguei um templo bonitão. Vou mostrar pra vocês. Já tá fechado, mas eu acho que eu consigo mostrar através da grade. Bonito. Visual aqui da rua. Grande palácio. E a rua toda iluminada. Grupo de turistas tendo uma aula ali com a guia, que não deixa de ser interessante também. É isso, meu povo. Seguimos com a caminhada. Até mais. Cheguei num outro local aqui, vou mostrar para vocês também. Tem o pessoal fazendo as orações ali.
Eu acho, não tenho certeza, que é um templo budista. Mas é um achismo, porque a maioria do país é budista, então provavelmente é. Vamos adiante? Deve ser. Seguimos com a caminhada. Até mais. E meu povo, vou encerrando o vídeo de hoje com uma dica. 7-Eleven, um mercado que pode salvar você na Tailândia e em outros países do Sudeste Asiático. Muito barato, tem de tudo que você quiser. E é isso, até o próximo vídeo de alguma cidade aleatória pelo mundo aí. Muito obrigado para quem assistiu. Curte, deixa seu like e compartilha com os amigos que gostam de viagens. E até mais. Tchau, tchau.